Oi, gente. Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre relacionamentos tóxicos e a quantidade de mulheres que ainda estão em relacionamentos tóxicos é imensa. É imensa a quantidade de mulheres que ainda estão nesses relacionamentos. Não porque elas são fracas ou porque é culpa delas, porque elas não têm a força para sair desses relacionamentos. Elas não têm o apoio para sair desses relacionamentos. Elas estão tão dependentes emocionalmente e muitas vezes financeiramente também desse parceiro, que elas não encontram a força necessária, as condições necessárias para sair desse relacionamento. E eu falo isso porque eu fui uma dessas pessoas, eu já estive no seu lugar, aonde você está. Eu estive em um relacionamento tóxico por 15 anos, que acabou comigo, acabou com a minha identidade, acabou com o meu amor próprio, acabou com toda a minha imagem, a imagem que eu tinha de mim mesma. E isso não aconteceu do dia para a noite, foi algo que aconteceu ao longo dos anos, aos poucos. E sabe quando você entra num relacionamento, você quer tanto que aquele relacionamento dê certo. Você segura todas as pontas de com o que você pode fazer, você faz, você até você ir começar a perder a sua identidade aos poucos. E foi isso que aconteceu comigo. E eu vejo que ainda tem muitas mulheres nessa situação. E eu quero falar com você, você não está sozinha, você não é fraca, você precisa somente de um plano. Você precisa agir independente do que você está sentindo. Se você quer sair do seu relacionamento tóxico, você precisa agir, independente dos seus sentimentos, independente do seu amor ou não, se você tem amor ou não por essa pessoa. ah, Você precisa de um plano. Se você não é financeiramente independente dessa pessoa, ou até se você tem o seu dinheiro e tudo, mas vocês têm as finanças juntas, você precisa organizar um plano para aos poucos você se tornar independente dessa pessoa financeiramente e emocionalmente. Não precisa que você esteja separada emocionalmente dessa pessoa, porque é muito difícil. Eu já estive nesse lugar. Você Porque você gosta dessa pessoa, por mais que essa pessoa faça tudo de ruim, te abuse emocionalmente. Sabe a síndrome de Estocolmo? Eu quero falar um pouco sobre a síndrome de Estocolmo, que é quando você tem esse apego emocional ao seu abusador. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a pessoa com quem você está, independente do que você sente ou não por ela, é um abusador. Está abusando de você emocionalmente, provavelmente está abusando de você financeiramente também, e você precisa sair dessa situação. Então, a síndrome de Estocolmo é quando você tem um apego emocional muito, muito forte ao seu abusador. Mesmo que essa pessoa faça tudo de mal com você, você ainda é leal, você é carinhosa, você é atenciosa, você é honesta, você quer ajudar, você esquece de si mesma para tentar agradar aquela pessoa, você está sempre disponível para aquela pessoa. A primeira coisa que você tem que entender é reconhecer que a pessoa com quem você está é um abusador. A primeira coisa. O segundo passo é que você precisa se achegar perto das pessoas que te amam, familiares, amigos, as pessoas que te entendem, que te amam de verdade. Você precisa se cercar de amor genuíno, você precisa se cercar dessas pessoas para você poder encontrar forças emocional, para você poder tornar o seu emocional mais forte, para poder sair dessa situação. Você precisa ah, manter uma distância entre você e o abusador, mesmo que vocês ainda estejam na mesma casa, morando juntos,
ou tenham negócios juntos, trabalham juntos, mas tente o máximo possível manter uma distância entre você e o abusador. Tente falar o mínimo possível, tente o mínimo possível de contato, ah, palavras curtas, respostas curtas, não puxe conversa. Esse tipo de atitude você precisa começar a tomar, faz parte do plano, do seu plano, do plano que você precisa elaborar para poder sair dessa situação de abuso. E você não precisa de motivação, você só precisa de disciplina emocional para cumprir com o plano. Se você acha que é praticamente impossível sair dessa relação, se você já tem filhos com o seu abusador, você só precisa seguir com o plano. Uma das coisas que me ajudaram muito no meu processo de separação entre mim e a pessoa que eu estava, que era o meu abusador, foi que eu comecei a ter momentos intencionais de cuidado comigo mesmo. Então eu tinha momentos que eu ia num spa e que eu pagava uma massagem, eu passava ali 1 hora e meia, tendo esse contato comigo mesmo, com o meu corpo novamente, com a minha mente, sem distrações, sem celular, desligava o celular, só eu. Eu também comecei a ler mais, eu ia na biblioteca num lugar silencioso, eu gostava de ir num lugar silencioso onde eu podia me reconectar, me conectar comigo mesmo novamente, né, de tentar entender quem é essa pessoa que ao longo dos anos se perdeu na identidade. Se perdeu porque eu tentava agradar tanto a outra pessoa, eu andava pisando em ovos ao redor da casa para tentar agradar. O meu sistema nervoso ficou todo desregulado, porque essa pessoa chegava do trabalho e eu não sabia o que esperar, não sabia se ela ia chegar estressada, se ia chegar normal, se ia chegar mais alegre, qual era o sentimento da casa, como que a casa ia ficar depois que essa pessoa chegasse do trabalho. Então eu estava sempre em alerta. Meu sistema nervoso estava sempre em alerta para tentar, manter um ambiente mais previsível possível, né, ao redor daquela casa. Então, me reconectar comigo, com o meu corpo, com a minha mente, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, comer saudável, foram ações que eu tomei ao longo dos anos, para poder ao longo do plano também que eu tive para poder sair desse relacionamento tóxico. Um outro ponto muito importante para mim foram crenças que, você tem. Você precisa quebrar certas crenças que você tem. E eu acho que esse foi o ponto principal, assim, a coluna principal, porque eu vim de um lar muito religioso. Então, uma das crenças fundamentais que eu tinha na minha cabeça era que o casamento era para sempre e essa vem de uma crença muito, muito religiosa que eu tinha, de que mesmo que o seu parceiro ele façam coisas erradas, você tem que perdoar, e eu não conseguia entender o verdadeiro significado de perdão, né, que perdão não significa você perdoar, esquecer e continuar com a mesma pessoa, eu não tinha esse entendimento. Então eu acho que uma das razões com que me manteve muito mais presa a esse relacionamento abusivo eram as crenças religiosas profundas que eu tinha dentro de mim e que isso veio de um trauma de infância, porque eu fui criada assim como criança, eu fui criada dentro de um lar muito, muito rígido, religioso, muito rígido. E que eu não podia quebrar as regras religiosas tanto dentro de casa quanto aonde quer que eu fosse, na sociedade, na igreja que eu estava, no 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 círculo social que eu estava. Eu tinha que seguir rigorosamente aquelas regras religiosas, que eram regras feitas por homens, né. Porque depois que você cresce, você começa a estudar a Bíblia, né. Eu sou cristã até hoje, mas
com certeza com a minha concepção de religião e de cristianismo totalmente diferente do que aquela que foi ensinada para mim através dos meus pais, mas principalmente através do meu pai, porque ele era muito rígido. Então, uma das razões com que eu tinha era essa crença religiosa muito forte em mim, de que o casamento era para sempre e que o perdão estava ali para você continuar naquele círculo abusivo, né. Então isso me fez com que eu segurasse esse casamento, assim, por tantos anos. Então essa é a outro ponto, quais são as crenças que não são reais, quais são as crenças que você acredita a respeito desse relacionamento abusivo, que fazem com que você ainda esteja nesse relacionamento. O que é que faz com que você esteja segurando ainda nesse relacionamento abusivo? No que você acredita? Você precisa quebrar essas crenças. E o último ponto que eu gostaria de citar aqui, que te mantém ou que você precisa, eh, para sair desse relacionamento, que você precisa entender, é que você precisa de limites. Você precisa começar a colocar limites, para essa pessoa. Porque até agora eu sei que você não tem limite nenhum, você deixa essa pessoa te tratar do jeito que ela te trata e tudo bem, tá ok para você. Mas você precisa começar a colocar limites, que não é ok te tratar com desrespeito, não é ok gritar com você, não é ok para essa pessoa, te tratar como se fosse uma criança te dando ordens: "Faça isso, pegue isso para mim", hã sabe, esse tipo de coisa. Então comece a impor limites. Escreva num papel, reconheça quais são os limites que você quer impor, né, reconheça o que você quer, ah, falar para essa pessoa de limites e comece a implementar isso. E uma coisa, se você quer realmente sair desse relacionamento, é possível você sair desse relacionamento. Não porque é fácil, não porque vai ser um mar de rosas, mas porque você precisa primeiro entrar em ação e depois a coragem vem. Quando você começa a entrar em ação, quando você traça um plano, quando você segue aquele plano, mesmo sem coragem, mesmo com medo, mesmo com o coração quebrado, mesmo estando toda quebrada por dentro. Mas quando você segue o plano, você está depositando confiança em você mesmo. Você está trazendo de volta aquela a sua identidade. Você está renascendo com aquela pessoa que ao longo dos anos você deixou morrer, né, que você se doou tanto para outra pessoa e você deixou você mesmo morrer. Então, vá mesmo sem coragem, vá mesmo com medo, porque é possível você sair desse relacionamento abusivo. É possível. O amor seja para você mesmo o amor da sua vida. Comece você mesmo a se amar, se redescobrir. A força ela vem depois da decisão, depois que você decidir que aquilo não é mais para você, então você vai encontrar forças para cumprir cada etapa daquilo que você se propõe. A independência ela vem com planejamento, então a independência financeira, se planeje financeiramente para sair dessa situação. E aí você vai entender que você pode sim ser sozinha e está tudo bem. A liberdade começa quando você para de esperar pelo momento perfeito. Não espere pelo momento perfeito para sair desse relacionamento tóxico. Saia agora mesmo, decida agora mesmo. E lembre-se, você não está sozinha. Eu já estive no mesmo lugar que você, mas eu consegui e eu estou aqui para te encorajar. Não fique nesse relacionamento tóxico. Não é para você. Somente decida, tá bom? Beijo, até a próxima.